Agora já estamos ao vivo. Ótimo. Estamos começando a nossa live, né? Cumprimentando todos que estão chegando aqui para assistir a nosso ao vivo, né? Dizer que nós íamos ter também aqui com a gente a Nazaré Cruz. Estamos com a Thaís Reis. A Nazaré, ela é do Pará, é uma militante, é professora de história também, trançadeira e uma militante do movimento negro, do movimento feminista negro. E ela estava bem até ontem, mas hoje de manhã ela me disse: Luísa, não estou passando bem e vou tomar uma medicação, dormir e ver se à tarde eu estou melhor. Mas aí à tarde eu mandei um recadinho para ela no WhatsApp, ela me respondeu, falei: você melhorou? Eu falei: melhorei. Mas a gente acha que vai tomar muita energia dela nesse momento, né? E nós não estamos, né, para brincadeira com a saúde, né, Thaís? Sim, então, dissemos para ela que nós duas íamos ficar aqui, que a gente ia fazer o debate, né? E que, de uma outra oportunidade, ela faz a contribuição dela. Enfim, ela faz a contribuição dela 24 horas por dia, 365 dias do ano. Ela tem muito compromisso, muita atividade com a causa, mas ela queria ficar aqui um pouco com a gente conversando. Então, nós achamos que hoje a gente devia falar sobre essa questão da mulher negra, né? Especialmente o que muitos ainda não sabem que existe e por que existe, por que a gente denomina assim, mas o chamado feminismo negro, né? Quando a gente distribuiu o convite, muitas pessoas mandaram para mim: uai, Luísa, mas existe o feminismo negro, né? Então, a gente quer discutir sobre isso, especialmente esse mês, o mês de julho. Recentemente, a gente diz assim, de 2010 para cá, o Brasil passou a ter algumas conquistas, né? Seja do ponto de vista dos movimentos sociais, seja do ponto de vista legal, né? Na repercussão, né, do movimento social nos textos legais, na construção de textos legais e também de outras influências na academia, por exemplo, não é? E esse mês, o mês de julho, foi escolhido como o mês das lutas, né, da mulher negra. Em 92, o Dia da Mulher Negra, né, latino-americana, caribenha, enfim, foi homologado pela ONU, né, em 1992. Então, esse dia ficou no calendário internacional. E, no Brasil, ele veio como uma lei federal em 2014. A presidenta Dilma, né, sancionou, publicou, enfim, essa lei. Foi também de iniciativa do Executivo. Então, no dia 25, que vai ser nesta semana, o Brasil também tem uma comemoração, um dia especial, que, claro, que não é um dia de festejar, mas é de, sobretudo, refletir e lutar por essa questão da mulher negra. E aí nós convidamos a Thaís, que é professora da Universidade Federal, é doutora em psicologia, né, também é coordenadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade Federal. Inclusive, a vice-coordenadora é a Eugênia, que é nossa companheira como pré-candidata também do PT, uma mulher negra muito batalhadora, uma pessoa com muita qualidade. Também, nesse momento, já mandar um abraço para a Bartô, que é a professora Bartolina, que também tem uma luta e uma contribuição nacional nessa questão da mulher negra, enfim. E eu mesmo, branca, né, meio indígena, um pouco, sempre fui uma pessoa das lutas antirracistas, né? Eu sou uma feminista já desde a adolescência e depois da minha vida adulta, me identifiquei assim, me envolvi sempre com as lutas das mulheres. E estou nesse momento como pré-candidata a vereadora aqui em Campo Grande, e nós estamos fazendo essas lives, que são um instrumento de uma conversa mais próxima por causa do problema da pandemia, e estamos escolhendo entre os temas algumas preocupações que, no nosso sentir, são relevantes para a construção, seja de uma discussão política pré-eleitoral e eleitoral, seja alcançando um mandato que dirija mais o nosso mandato, se nós conseguirmos, e a gente acredita que isso vai ser possível. E a convite para a Thaisa é no sentido de nos ajudar nesse momento, que é um momento que é reservado para a questão da mulher negra, a gente pensar, discutir, trazer informação sobre essas questões aqui no Brasil,
para que a gente possa ter uma atuação considerando o feminismo negro. Né? A gente sempre diz o seguinte: como é que vai pensar no transporte coletivo sem pensar nas mulheres? Né? Mas como é que vai pensar no transporte coletivo urbano sem pensar na mulher negra? Porque nós não somos todas iguais, temos várias diferenças. Mas a mulher negra representa uma parte importante da sociedade campograndense, brasileira. Somos mais de 50%, 56%, segundo o IBGE. Você depois nos ajuda com essas informações. Mas, mais do que isso, as mulheres negras são a parcela mais pobre da sociedade, né? Mais sobrecarregada das injustiças sociais. Então, quem quiser ocupar o poder político, mesmo que não seja negra ou negro, é preciso enxergar a ação pública e a política pública a partir do reconhecimento dessas diferenças e saber como é que isso influencia na construção de das políticas públicas de uma determinada localidade. Então, Thaís, assim, te agradecer muitíssimo pela colaboração, por vir aqui dedicar teu tempo, né, e a sua energia, para que a gente abra esse debate. Eu me coloco aqui numa situação mesmo de entender, de ouvir, de aprender mais. Como a gente sempre tem dito, cada um fala da posição social que vive, né? Eu não falo da posição social de uma mulher negra, porque eu não sou uma mulher negra. Falo da posição social de uma mulher branca e que teve sempre a sua origem pobre, né? Eu nunca fui uma pessoa de posse. Mas, enfim, mas eu não sou uma mulher negra. E você é uma mulher negra, né? E Nazaré também estaria aqui com a gente para nos falar. Além disso, você estuda, formula política, orienta pessoas, enfim, acho que vai ter todas as condições para nos iluminar nessa discussão e fazer com que cada um de nós que esteja aqui nessa live possa ter efetivamente uma visão sobre a existência do racismo no Brasil, que é uma coisa gravíssima, né? Que as oportunidades para os negros são muito reduzidas. Nós vivemos 350 e poucos anos de escravidão das pessoas negras. Isso tem uma repercussão na nossa sociedade. Isso não veio naturalmente, isso foi orquestrado, foi uma política estabelecida, né? Então, a gente, como pessoas negras ou brancas que estejam nos ouvindo, nós precisamos aprender mais sobre isso. E essa é uma oportunidade rápida, né, pequena e tal, mas que é muito valorosa para todos nós. Então, já passo para você dizer, enfim, o que você desejar, mas falar para a gente o que é o feminismo negro, né, como é que ele repercute nas políticas públicas e o que temos que fazer, quais são as principais tarefas, as emergências de hoje. Boa noite, Luísa. Boa noite para todo mundo que está nos assistindo. Eu agradeço, né? Inicio agradecendo pelo convite. É um prazer realmente estar aqui para falar desse tema, que é um tema que tem sido bastante debatido, mas ainda existe bastante desentendimento em relação a ele, e que eu considero que é um tema fundamental, um tema tão relevante. Então, parabéns a você, a Marinete, enfim, as pessoas que estão aí te assessorando, e por trazer essa discussão, levantar essa discussão. Realmente muito feliz em poder contribuir um pouco com esse debate. O feminismo negro, né, ele aí, a gente pode pensar nele de mais de uma forma. A gente pode pensar como um movimento em termos de estudos, em termos acadêmicos, né, uma área de estudo, mas é também um movimento social. Né? Ele nasce no movimento social, mas no momento também em que você tem grandes pensadoras, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, são os lugares em que eu consigo acompanhar um pouco esses movimentos, né? Essas pensadoras que são tanto militantes, mas que também são acadêmicas, no sentido de estarem em cidades, de estudarem e de fazerem pesquisas. Então, esse feminismo, ele ele nasce a partir dessa percepção de que as pautas das mulheres negras, elas nem sempre estavam contempladas nas pautas do feminismo, né? Porque, às vezes, as pessoas
pensam, mas por que tem essa divisão? Já existe o feminismo, por que tem o feminismo negro? É porque as mulheres negras, às vezes a gente fala muito que as mulheres negras têm algumas particularidades, mas, na verdade, eu acho que são particularidades que são nos impostas, né? Uhum. Então, o feminismo hegemônico, né, a gente pode chamar assim, que é o feminismo que pensa ou tenta pensar em condições para todas as mulheres, muitas vezes ele não leva em conta o fato de que a mulher negra, ela não está só... não é só a opressão do gênero, né? Ou não é só o fato dela ser mulher que causa dificuldades para ela. Tem também o fator raça. Então, essa mulher ela é discriminada em função de ser mulher, mas também em função de ser negra. Essa discriminação aí ela é sobrecarregada para as mulheres negras. E esse é um fator crucial que a gente precisa levar em consideração e que muitas vezes não levado em consideração. Porque é isso, né? Você fala do ponto de vista de uma mulher negra, de uma mulher branca, por exemplo. E aí, muitas vezes, como uma mulher branca, você pode não perceber que existem essas outras formas de ser mulher. Porque cada uma fala do seu lugar, né? Eu sei como é ser uma mulher negra, mas eu posso não identificar as necessidades de outras mulheres, por exemplo. Então, o feminismo negro é essa marcação de que existem peculiaridades, que existem a opressão, né? A violência, a discriminação, não só pelo fato de ser mulher, mas também pelo fato de ser negra. Essas coisas precisam ser levadas em consideração. Você trouxe muito bem alguns dados, né? As mulheres negras, elas são a parcela mais pobre da nossa população, né? Infelizmente, a gente está na base, né, da nossa pirâmide social. Então, é preciso, sim, pensar em políticas públicas específicas. Então, eu gosto da ideia do feminismo negro porque ele vai aliar a questão do gênero, né, que é o ser mulher, a raça, que é o ser negro, mas também vai pensar na classe social. E uma boa parte, né, das feministas negras, elas vão pensar nessas três características das pessoas, que ninguém é uma coisa só. Eu não sou só mulher, sou negra, eu sou de uma determinada classe social, enfim. Então, mas o feminismo, eu tenho a minha orientação sexual, né? Então, a gente é marcado por uma série de questões. Mas o feminismo negro ele vai pensar, pelo menos, na indissociabilidade dessas três coisas. De pensar qual que é o gênero, qual que é a raça e qual que é a classe. E eu acho que essa é uma maneira muito boa da gente fazer análise de uma forma geral. Inclusive, para políticas públicas. Porque quando você pensa nas mulheres, mas você não pensa na questão racial, você deixa algumas mulheres desprotegidas, né? Mas quando você pensa, por exemplo, só na raça, mas não pensa no gênero, se é homem ou se é mulher, você também pode deixar algumas mulheres desprotegidas. Então, é necessário juntar essas coisas para fazer análises que sejam mais abrangentes. Então, para pensar políticas públicas, pensar em mulheres negras e o fato de que a maioria das mulheres negras no Brasil são mulheres pobres. Interessante pensar que a gente tem aí muitas mulheres, a gente tem no Brasil, né, um número grande de mulheres que são chefes de família. Dessas mulheres que são chefes de família, a maior parte são mulheres negras. Então, a gente tem aí algumas características de vulnerabilidade ou que colocam essa mulher numa situação de uma possível vulnerabilidade. É claro que você ser uma chefe de família não é necessariamente uma condição de vulnerabilidade, mas a depender das condições em que você vive, pode ser, né? Você pode ser mais ou menos vulnerável. Então, pensar em políticas públicas específicas para mulheres negras, né, pode ser muito interessante, incluam também outros grupos, mas que tenha esse olhar, né, das necessidades específicas desse grupo. Então, quem fala muito é a Djamila Ribeiro, né, que é assim uma contribuição fantástica, seja para o movimento, seja para a academia, né, porque ela, além de
de ser uma militante, ela também sobretudo, uma filósofa, é uma estudiosa, e ela que fala dessa questão da não hierarquização das opressões, né? É isso que ela diz o seguinte, ó, a gente precisa discutir a questão do feminismo negro entendendo que o racismo é opressão, né? Que o capitalismo produz opressões, que o machismo, né, é uma forma de opressão. Então, se uma pessoa precisa se envolver na luta contra o machismo, ou seja, se ela quer ser uma feminista, né, enfim, é preciso que ela não faça uma escolha sobre as outras opressões. Olha, eu vou ser uma feminista, mas não vou ser uma pessoa envolvida na luta antirracista. Então, ela diz assim, aquela que é feminista precisa entender que é necessário ser antirracista, porque é uma condição a luta contra a opressão para a própria existência do movimento feminista, né? Então, ela deixa isso muito claro, né? E aí ela lembra a Angela Davis, como você lembrou agora, né? Gênero, raça e classe, né? Então, é isso que nós precisamos fazer a discussão cada vez mais, né? Cada vez mais com a sociedade, para que a gente enxergue as opressões, primeiro que não camufle as opressões, porque é muito ruim a gente ficar num país como o nosso, tratando ainda como se não houvesse o racismo, né? Tolerando brincadeiras, tolerando o que alguns, inclusive, têm formulado, né? Sobre o racismo recreativo, de você fazer piadas, né, com as pessoas, enfim. Negar a existência de uma opressão de raça que existe ainda no Brasil, originada por uma decisão política que durou mais de 3 séculos, e também a decisão política posterior, que acabou com o trabalho escravo no Brasil, a forma como fez, jogou na absoluta miséria, né? Famílias inteiras de pessoas negras e mulheres com seus filhos e tal, e que isso acabou criando uma sociedade de pessoas em desvantagem social, econômica, né? Então, é preciso encarar isso, né? Eu sou advogada, né? Já te falei, e como advogada, a gente fica sempre ligado nos documentos legais, né? Em 2010, nós estamos em 2020, faz 10 anos que o Brasil aprovou o Estatuto da Igualdade Racial, uma lei voltada à questão de encontrar, por vários mecanismos, a igualdade racial no Brasil. Então, veja, já no século XXI, na primeira década, né, em 2010, depois de muitos anos de tramitação, essa lei foi aprovada, é um texto legal importante, mas pouco difundido e conhecido, porque as pessoas não se negam, né, a acreditar, a enfrentar uma dor que não é fácil enfrentar, que o Brasil é um país racista e esta sua conduta faz a vida de muitas e muitas pessoas negras desse país, e jovens e mulheres e tal, vítimas de um sistema que os coloca para fora de todas as oportunidades. Então, é preciso que a gente discuta considerando esta realidade, né? Seja do ponto de vista do prestígio da cultura, né? Então, você vê as religiões afro são discriminadas, né? Ainda aqui no Brasil, muito fortemente, tanto no ambiente do trabalho, ou da escola, da família, as pessoas acabam escondendo a sua fé religiosa, de umbanda, de candomblé, enfim, as fés de matriz africana, em razão da existência do preconceito, né? Ao contrário que outras religiões, não, as pessoas são orgulhosas, né? Olha, eu sou católico, eu sou evangélico. Então, isso é a opressão que precisa ser discutida e precisa, com essa discussão, gerar política pública que corrija as distorções. Uma política pública que eu acho que é relevante e que, nesse momento do Brasil, está em perigo, na minha opinião, e de muitos outros, né, pelo que nós estamos vendo, é o problema das cotas raciais nas universidades. Essa é uma lei federal de 2012, né, uma lei que sofreu muita discussão, depois foi discutida também no âmbito do Supremo Tribunal Federal, mas ficou considerada constitucional, que tem fundamento na nossa Constituição, então ela é válida, mas ainda, agora, recentemente, é que a Universidade de Campinas e a própria USP regulamentaram a questão das cotas. Então, professora,
pela sua experiência, você vive num mundo acadêmico, né? Nos fale, nos ajude, né, a informar as pessoas sobre a relevância das cotas, né? Por que que as cotas para o ensino superior, as cotas raciais para o ensino superior, são fundamentais na construção de uma nova vida para as pessoas negras do nosso país, as mulheres, enfim. Então, a política de cotas, que é uma lei que não é o estatuto, mas é a lei de 2012, ela pode dar uma garantia diferente no futuro das vidas negras aqui do nosso país. Sim. A lei de cotas ela surge, né, em 2012, efetivamente, como lei, depois um pouquinho do estatuto. O estatuto já falava em termos educacionais, em coisas nesse sentido, e, de fato, o estatuto completou 10 anos na segunda-feira. Uma aluna minha fez um trabalho de TCC sobre isso, de conclusão de curso, sobre o estatuto, analisando justamente o fato de que ele é pouco divulgado, e que os resultados, infelizmente, né, é uma lei ampla, que abrange vários direitos fundamentais, mas que a gente está muito longe de chegar lá, né? Mas eu vejo que as cotas são um movimento bastante interessante no sentido do que o Estatuto prega, né? Ele é um Estatuto da igualdade racial. O que a gente observa no Brasil? Por que as cotas são importantes? Eu acho que as pessoas têm muita dificuldade de entender, justamente pelo que você falou, né? A dificuldade de assumir o Brasil como um país racista, porque isso implica reconhecer o seu papel nisso também, né? E aí, muitas vezes, as pessoas acham que ser racista tem a ver apenas com o comportamento individual, com você ofender as pessoas, e não é só isso. A gente tem todo um racismo que é institucional, né? Que é estrutural, que quer dizer que as pessoas elas não estão nos espaços. Então, eu gosto de falar muito, por exemplo, o Brasil, a população negra brasileira, vamos pensar assim, a população negra brasileira é mais de 50%. Então, se a gente soma pretos e pardos, que são os negros do Brasil, a gente tem mais de 50% da população, né? Em torno de 55%. Então, a gente esperaria que nos lugares que a gente frequenta, os diversos lugares, a gente tivesse mais ou menos metade da população de pessoas brancas e mais ou menos metade de negros, né? Porque é mais ou menos essa distribuição da população. Então, numa sociedade justa ou com menos desigualdades, a gente vai observar isso. Mas vai na universidade, depois das cotas, isso mudou muito. Mas as universidades, você, né, que é advogada, então passou por uma universidade, deve ter observado, né, ou olhando para trás, quantos alunos negros estudaram com você, né, e quantas alunas negras estudaram, ou quantos professores negros você teve ao longo da sua vida. Então, são essas coisas, elas também são racismo. O fato de que as pessoas negras não estão em alguns espaços, que geralmente são espaços de mais privilégio. Então, elas não estão nas universidades, elas não estão nos cargos mais altos das empresas, elas não estão nas representações políticas. Nem na Bahia, que é o estado mais negro do Brasil, você tem o governador negro, né? E você pode olhar nas várias cidades baianas quem são os prefeitos e as prefeitas. Eu não tenho esse dado, mas muito provavelmente você não tem também aí a maioria de pessoas negras. Então, mas, por outro lado, escolas particulares também é um outro lugar bastante interessante. Quantos alunos negros nas escolas particulares? Então, essas são algumas coisas para a gente ir pensando, refletindo, porque às vezes as pessoas não param para pensar nisso, né? Os lugares que você frequenta, os restaurantes que você gosta, por exemplo. Agora a gente está impedido, né? Não dá para ir para restaurante, mas eu acho que a gente consegue se lembrar. Quando a gente vai num restaurante, numa churrascaria, numa espetaria, né? Que é tão comum aqui em Campo Grande, quem são as pessoas que estão lá, né? Jantando ou almoçando, e quem são as pessoas que estão servindo. Você tem pessoas negras jantando, né? Desfrutando daquele lugar, ou elas estão no lugar de servir, tá? Então, acho que essas são algumas coisas que a gente precisa pensar.
E é claro, né, esses são todos trabalhos muito dignos, o garçom, a cozinheira. A questão é quando a gente observa isso de uma forma estrutural, que o negro é sempre o garçom, o porteiro, a cozinheira, a faxineira, né? E nunca o dono do restaurante, ou o professor, ou o médico, ou o dentista, ou o juiz, né? A juíza. Então, essas são coisas para a gente pensar. E as cotas, elas são fundamentais para a gente começar a mudar um pouco desse cenário, né? Da gente começar a ter negros que vão poder acessar as universidades, que nem isso não acontece só por uma falta de capacidade. A gente precisa pensar que a gente tem vagas limitadas nas universidades e quem acaba entrando, em geral, são aqueles alunos que têm a melhor preparação. A gente imaginar que os alunos das escolas particulares, né, que têm aí umas condições de vida melhor, eles acabam ocupando as vagas dessas universidades. E as pessoas negras que também têm capacidades, muitas vezes por falta de condições, não ocupam esses espaços. Então, as cotas, elas vêm corrigir isso, né? O objetivo das cotas é justamente que você comece a ter mais pessoas negras acessando as universidades para que elas possam exercer outras atividades profissionais e, com isso, começar a ter uma ascensão social, a ponto de chegar um momento em que a gente não precise mais de cotas, mas que você tenha aí, né, muitas pessoas negras em condições de proporcionar para suas famílias o que hoje a gente vê muitas famílias brancas conseguindo proporcionar para os seus filhos, né? Então, acho fundamental. E um aspecto que as pessoas, em geral, não, né, desconhecem sobre as cotas é que elas não são só raciais, elas são sociais no primeiro momento. O primeiro recorte da cota é social, por quê? Quem que pode concorrer a vagas de cotas em escolas, em universidades federais, né? Só aluno de escola pública. Então, já tem aí um recorte social, de uma certa forma, né? Acho que é bastante interessante a gente saber desse aspecto. Muita gente nem sabe. Então, no primeiro momento, aluno de escola pública, e depois a gente tem um recorte para pessoas pretas, pardas e indígenas. Acho que é um aspecto muito relevante que precisa ter de conhecimento público. E na educação ainda, essa questão das cotas, elas são fundamentais, mas elas são no nível superior, né? Na formação superior, e nós temos ainda algumas reservas de vaga na pós-graduação, foi tentado tirar pelo último ministro da Educação, mas isso houve uma grande mobilização e foi corrigido. Ainda não é uma realidade em todos os estabelecimentos, porque como a lei federal trata de instituições de ensino superior da rede federal, né, você tem várias redes estaduais que isso não esteja ainda disciplinada, embora a gente tenha essa realidade das cotas também em vários estados, né? Mas a questão do ensino fundamental e médio, né, o Estatuto trouxe uma obrigatoriedade, tanto na rede pública como na rede particular, de que nesses anos escolares, desde o ensino fundamental até o ensino médio, as crianças aprendam, né, sobre a história da contribuição do povo negro para todos os aspectos da vida brasileira, seja a economia, né, o desenvolvimento social, a cultura, enfim, né? E como é que isso tem sido realizado nas escolas? Eu sei que você também trabalha com essa questão na educação, enfim. Como é que porque uma maneira da gente melhorar, primeiro, o reconhecimento de uma sociedade como uma sociedade racista ainda, e que precisa modificar. É preciso que a questão da raça negra seja valorizada desde logo e especialmente pelos professores nas salas de aula, no conteúdo da educação formal. Então, isso está no Estatuto, e como que se realiza de fato? Como que você conta para a gente isso? Só retomando assim, um pouquinho a questão das cotas, né? Como é uma lei para as universidades federais e para os institutos federais e outras escolas de nível técnico e médio, né? Que sejam federais. E aí, de fato, as estaduais têm aí podem criar, de acordo com cada estado, as suas regras, né?
E aqui no estado, a UEMS tem cotas antes até mesmo das universidades federais terem adotado a lei, né? Então é bastante interessante a gente pensar nisso. E como você mencionou antes, USP e Unicamp são universidades que tiveram uma dificuldade maior em adotar cotas, né? Até porque a gente sabe que são universidades que estão ali na elite intelectual brasileira, né? Sempre foram antros muito brancos. Então, isso mexe bastante com o país e com o ideário das pessoas, né? Então, é uma conquista muito importante ter cotas nessas duas universidades que são tão prestigiadas aqui no Brasil, né? Sobre a educação básica, né, ao ensino infantil, fundamental e médio, né, mais especificamente, a gente tem a lei, né, que foi reafirmada pelo Estatuto, mas a lei, inclusive, é anterior. A lei é de 2003, a 10.639, né, que a gente marca bastante o número dessa lei, e teve uma atuação bastante... o Mato Grosso do Sul está muito envolvido, né, por conta do BNU e todo o envolvimento dele na tramitação dessa lei. Essa lei, ela diz sobre a obrigatoriedade do ensino, né, da história africana, história afro-brasileira nas escolas públicas e privadas. Como você mencionou muito bem, para que a contribuição da população negra seja reconhecida em todos os âmbitos, não só na cultura, como muitas vezes se coloca, né? A gente tem muito orgulho, claro, de ter contribuições culturais, mas não são só contribuições culturais, né? Temos outros tipos de contribuições também. Por exemplo, é interessante pensar que as pessoas que vieram escravizadas, né, no primeiro momento, não vieram pessoas que não sabiam nada sobre plantação de cana, por exemplo, que era uma das principais atividades, né, no Brasil. São pessoas que trouxeram uma tecnologia também. Então, não foi qualquer povo, né? Foram pessoas que vieram para iniciar e tinham conhecimento sobre isso. Então, temos aí muitas contribuições nessa Infelizmente, a gente tem uma dificuldade de as leis, a gente fala, né, assim, entende melhor do que eu, mas as leis no Brasil, elas não pegam, né? A gente tem essa dificuldade de tornar viável, de viabilizar as ações. Então, é uma lei que existe desde 2003, ela foi alterada em 2008, né, que incluiu indígena, mas existe uma dificuldade muito grande por falta de formação de professores, porque a gente precisa, de fato, uma formação abrangente, uma formação continuada de fato, não é fazer uma semana de formação com os professores. Veja bem, a gente tem que fazer com que os professores toda uma vida aprendendo uma série de pressupostos que são racistas. E aí, para ensinar algo que seja antirracista, ou que pelo menos que seja contribuição da população negra, é preciso toda uma formação desses professores, né? Inicialmente, a gente tinha muita dificuldade com material didático, ainda tem alguns embates, né, principalmente com o material didático do MEC, algumas restrições, mas tem muita produção, tem muito pesquisador, tem muita produção boa, então tem muito material para amparar tanto os cursos de formação de professores, quanto as atividades dos professores na sala de aula. Mas isso ainda não ocorre da forma como deveria ocorrer, né? Nem nas escolas. Muitas vezes acontece a escola fala dessa temática, como existe aí uma obrigatoriedade, ela fala no 20 de novembro, né, que é o Dia da Consciência Negra, e aí nesse dia fala-se da temática, né? E muitas vezes fala-se num tom errado. Então, você, professor que está aí me ouvindo, não me entenda mal, mas não dá para falar que não precisamos de um dia de consciência negra, porque uma coisa que eu sempre vejo quando eu chego nas escolas é isso. No Dia da Consciência Negra tem aquele cartaz, né? Nós precisamos de 365 dias de consciência humana, né? É importante lembrar que a consciência humana não garante humanidade para as pessoas negras. As pessoas que elas foram escravizadas, elas não eram consideradas humanas. E ainda hoje, quando elas são assassinadas, como o George Floyd foi nos Estados Unidos, ou como o menino João Pedro foi dentro
da casa dele, ou como o menino Miguel foi, a gente ainda vê que as pessoas negras não têm um espaço de humanidade. Então, a gente precisa, sim, admitir que tem que ter consciência negra e não só consciência humana. Isso não está sendo suficiente para impedir o genocídio da população, né? Então, a gente tem que ir além desses debates, a gente tem que ir além desse discurso e realmente marcar as especificidades dos grupos, as necessidades dos grupos. E a escola é um ambiente fundamental, mas a escola também precisa desse respaldo, ela precisa dessa formação, porque ela está inserida num ambiente que é extremamente racista, né? Então, a gente precisa de uma estrutura aí ainda para que isso possa, de fato, se efetivar. Mas eu tenho muita esperança que a gente tem, né? A gente tem caminhado e eu acho que a gente pode melhorar muito ainda essa situação, a situação da educação, né? Da educação ou da reeducação das relações étnico-raciais. Uhum. O movimento negro ele tem crescido, né, nas suas ações. A partir de 2015, 2014, nós tivemos a lei que marca, né, o Dia da Mulher Negra no Brasil, enfim. E depois nós tivemos, em 2015, no dia 18 de novembro, a Marcha das Mulheres Negras em Brasília, que reuniu assim mulheres, 50 mil mulheres negras brasileiras ao mesmo tempo, né, reunidas e debatendo, enfim, numa energia muito importante de defesa da mulher negra, e foram para as ruas e acabou que a imprensa machista, conservadora, enfim, racista, não deu a cobertura que merecia o evento, que estava prometido, mas as mulheres que estavam na rua naquele evento acabaram transmitindo isso para o mundo todo, e foi um marco assim recente do movimento negro, das mulheres negras no Brasil. Então, assim, alavancou a questão racial negra, esse debate todo, a luta antirracista, a partir da mulher, né? Eu, pelo menos, percebo assim, que muitas lideranças mulheres, né, tratando disso na academia, pesquisando sobre isso e tal, né, sobre a questão do feminismo negro, sobre a questão do racismo, e você abre a internet, tem um monte de manifestações, né, que são essa necessária movimentação social para que a sociedade encare o racismo e tome a conta para acabar com isso, porque não é possível que a gente vá prosseguir com tanto racismo assim, e um racismo que mata, né? Então, assim, uma emergência que eu acho, você trouxe agora no final da tua fala, uma emergência do movimento antirracista e das mulheres negras em especial, é esse genocídio que muitas pessoas também não conseguem enxergar, não conseguem, a gente apresenta estatística, né? Há tanto o aprisionamento de pessoas negras, né? As cadeias estão, os presídios estão lotados, e lá majoritariamente são de negros e negras, né? Além disso, a morte mesmo, né? A perseguição de jovens negros que morrem em várias circunstâncias de violência. Isso é uma realidade grave do Brasil e que a gente precisa mesmo denunciar, sempre dizendo sobre o valor das vidas negras, né? Fazendo rodar essa hashtag, enfim, porque é uma emergência, né? Porque a vida é a primeira coisa, né? E as vidas estão sendo perdidas mesmo, né? E até agora nós estamos vendo vários registros de perda de criança negra que estava em casa brincando e que, pelo racismo, né, do aparelho do Estado, daquele agente que está ali naquele momento, que do mesmo jeito que o professor não conseguiu entender por que é que ele tem que valorizar a questão racial negra nas aulas, não é só porque está lá no estatuto, mas é porque ele tem que fazer isso, porque isso é a recuperação de toda uma parcela importante da sociedade brasileira. Também o policial precisa enxergar que a conduta dele, né, é racista, né? A gente tem estabelecimentos aqui escrito lá, né? Um negro correndo é isso, um negro, né? A gente tem isso estabelecido, institucionalizado. Eu acho que uma emergência do movimento, né, inclusive do feminismo negro, é a questão do genocídio, que eu acho que nós temos que bater muito fortemente,
porque a vida é a primeira coisa a preservar, né? Claro que as outras questões. E falando de vida, e você como psicóloga, doutora em psicologia, e que trabalha nesse ambiente da escola, do ensino, né, do aprendizado, nos fale que marcas uma criança negra começa a carregar a partir da sua vivência escolar, né? Num mundo racista como o Brasil, né? Como é que é isso no comportamento, né? No aspecto psicológico da criança? De que crueldade nós estamos falando, né? Contextualizar isso para as pessoas, tentarem enxergar isso e amanhã de manhã, na hora que verem uma criança negra, né, entender que o seu gesto pode trazer para ela, né, uma consequência que vai fazer efeito durante muito tempo na vida dela, porque a gente ouve os relatos das pessoas, das jovens negras, contando de como que foi a sua adolescência, como foi a sua infância, o jovem negro, as discriminações sofridas naquele ambiente escolar, e que são muito frequentes. Então, assim, aproveitando, né, toda a tua capacidade e o teu conhecimento nisso, nos falar para que as pessoas despertem para isso, né? É o massacre psicológico que as crianças negras sofrem no ambiente escolar. O ambiente escolar, infelizmente, é um ambiente ainda muito racista. Piadinhas, né? Você mencionou racismo recreativo, então, piadinhas com relação ao cabelo, e aí o cabelo não mais só das meninas, porque os meninos, durante muito tempo, negros, né? Sempre com aquele cabelo bem baixinho, isso daí já é um sinal do racismo, né? Corta o cabelo do menino bem baixinho. E hoje a gente tem visto esses meninos deixando o cabelo crescer, às vezes imitando algum ídolo do futebol, enfim, mas deixando o cabelo crescer, o que é muito importante para eles irem criando uma identidade, né? Entendendo que tem aí várias formas de ser, de estar no mundo, várias maneiras de ser bonito, que não existe um jeito só. Então, eles sofrem muito com essas piadas. Tem a questão da maneira. Hoje mesmo eu estava lendo sobre um estudo bem interessante que fala que os professores muitas vezes consideram mais o que um aluno branco fala, né? Acolhe melhor do que o que um aluno negro fala. Nossa, então, que isso não é consciente do professor. Então, isso que eu acho que é importante a gente entender. Nem sempre o professor faz isso de caso pensado, vamos falar assim. Esse professor, ele está num ambiente em que ele já tem esse imaginário de que a criança negra é uma criança que não é boa, não é inteligente, não vai dar em nada. Então, ele já trata de uma maneira diferente, né? Muitas vezes sem perceber, outras vezes não, né? Intencionalmente. A gente sabe, como você falou, isso é bastante institucionalizado. Mas muitas vezes ele não tem a ideia do que ele está fazendo, mas tem esse tratamento diferente. A criança negra, muitas vezes, se ela é mais agitada ou mais agressiva, muita gente já vai imaginar que é porque ela é uma criança negra, então ela vai sendo taxada, né? Desde muito cedo. Enfim, aí são várias violências, né, que vão se somando nesse ambiente. Então, às vezes, um comentário que ela faça vai ser entendido de uma outra maneira, né? As repreensões podem ser muito mais severas para a criança negra do que para a criança branca. Sem contar no fato de que muitas vezes crianças ouvem na escola, né? Que não, você vai ser bandido, você não vai dar em nada, você vai morrer com não sei quantos anos, né? Então, é uma série de violência que elas vão entrando em contato na escola. Meninas também, né? As meninas vão sendo da mesma forma, vão tendo, mas no caso das meninas a gente ainda tem a coisa da autoestima, né? A coisa da imagem, que é muito cobrada da mulher, de uma forma geral, né? A mulher tem que ser bonita, a gente ainda tem esse padrão, essa imposição que é extremamente danosa para as meninas, para todas as meninas, mas aí a menina negra, ela acaba absorvendo um pouco o estereótipo que se tem da mulher negra, né? Que se pensa na mulher negra, a mulher do carnaval, a mulher fogosa. Então, a menina negra, ela acaba sendo erotizada, talvez muito, muito antes até do que meninas brancas, né?
e aí estão muito mais propensas a algum tipo de assédio e violências sexuais mesmo, por parte de professores, mas de colegas. Então, é um ambiente que, infelizmente, não protege. Tem a questão do racismo religioso, então, muitas crianças e adolescentes perseguidas ou, de alguma maneira, em função das suas religiões, né, sofrem também por conta disso, se for de uma religião de matriz africana. Então, tem uma série de efeitos que a gente pode observar na escola e que isso... E pensar que a escola é um espaço em que a gente passa muito tempo do dia e muito tempo da vida. Então, o que a gente vai aprendendo, o que a gente vai construindo ali naquele espaço. Então, precisam ser ambientes menos racistas, ambientes mais colaborativos, né? Para que a gente... Porque senão a gente vai ter jovens aí muito... Jovens que podem justamente acabar seguindo por esse caminho, né? Jovens que abandonam a escola, né? A gente tem aí um índice de evasão muito maior para adolescentes negros, então, tanto meninos quanto meninas, muitas vezes por conta da necessidade de trabalhar, mas também porque, às vezes, você acaba não conseguindo, né? O que você faz não é suficiente. E aí, um momento, esse adolescente ele desiste da escola. Se ele desiste da escola, ele pode estar aí, ser meio que um alvo fácil para a criminalidade, né? As meninas que desistem da escola, trabalho, gravidez, né, na adolescência, e também ficam mais expostas aí a condições de vida, prostituição, enfim. Então, se expõem a mais riscos quando saem da escola também. Então, a gente precisa tornar a escola um ambiente mais seguro para todas as crianças, para todos os adolescentes, né? Uhum. E uma das formas é discutir sobre isso dentro da escola, não é, Thaís? Fazer com que a escola seja um ambiente que a criança encontre a reclamação também, que ela possa expressar aquela insatisfação com o comportamento do colega, do professor, enfim, dos pais de outros colegas, não é? Mas, para isso, a gente precisa formular política pública, né? E se a gente está, por exemplo, no ambiente da discussão, nesse momento pré-eleitoral municipal, é preciso que a gente formule proposta para que seja debatido nesse processo pré-eleitoral, para que a gente chegue na Câmara dos Vereadores e quem chegar no Executivo, espero que seja o Pedro Kemp, que é uma pessoa muito equilibrada e preparado, enfim, um lutador antirracista, enfim, feminista, uma pessoa preparada para conduzir políticas públicas que possam chegar nas escolas e estabelecer uma nova relação logo, rápido, porque é como a professora falou, rápido, né? Como é que nós vamos fazer as transformações? Nós vamos esperar até quanto tempo? Porque aquele professor que tem o racismo estrutural na sua percepção e ele reproduz isso, tudo bem, ele como indivíduo, a gente quer ajudá-lo a superar isso, mas nós temos que imediatamente intervir, né? A instituição, a escola, a educação precisa intervir para que seja corrigida a sua postura e não seja repetida como uma coisa natural, como a repetição da aceitação do racismo no ambiente escolar com as crianças. Então, é preciso criar políticas públicas que enfrentem isso. Tem que ter mais professores negros na sala de aula. Então, é preciso resolver isso. Como é que resolve isso? Com cota. O concurso público municipal para professores, quem estabelece a regra é o município. Nós podemos ampliar as cotas para professores negros da escola pública e, com isso, ter uma presença maior da mulher negra, do homem negro, do professor negro dentro da sala de aula, porque ele, diante de uma ação racista, né, muito mais fácil ele vai compreender que é preciso combater aquela atitude e como é que nós vamos fazer. Então, é preciso que a gente use toda essa energia que o movimento negro tem mostrado recentemente, que está belíssimo, né? O movimento forte, você vê o Julho das Pretas, marcha, mesmo sem poder marchar, estão marchando pela internet, agora pelo YouTube, não sei o quê.
várias forças, né? E as pessoas muito jovens, né? As meninas mesmo, com construções dentro da academia. Então, aproveitar esse movimento, e esse movimento está liderado pelas mulheres negras, né? A luta antirracista brasileira, pelo menos na minha percepção, não é querer desmerecer os companheiros de maneira nenhuma, mas a gente percebe a luta da mulher negra como uma luta mais à frente, que está mais organizada, mais dando mais resultados, tanto que fez uma marcha de 50 mil mulheres em Brasília, em 2015, né? Uma marcha que foi assim, iniciada por uma militante maravilhosa do Pará, né? Que foi a organizadora, enfim, acabou aquilo virando uma ideia, uma proposta, faz as oficinas, faz a forma de ir e vai, e chega e realiza uma marcha impressionante com 50 mil mulheres. Então, assim, uma coisa muito forte, né? Daí para cá, todos esses movimentos na internet que a gente vê nas ruas, e esse mês de julho, um estouro, né? Assim, vários movimentos, todos os dias a gente vê lives e manifestações, e encontros, enfim, discutindo essa temática. Então, nós precisamos aproveitar esse momento eleitoral para formular a política, para exigir a eleição de vereadores negros, de vereadores antirracistas, sejam de quaisquer denominações, enfim, mas é preciso que a gente avance para o preenchimento desses espaços de poder, e também no executivo, porque quantas secretárias nós temos, né, que são negras, quantos secretários aqui em Campo Grande ocupam o cargo de primeiro escalão e que são negros? Eu não me lembro de nenhum neste momento, né? Secretários do governo do estado também, eu não me lembro agora, nesse momento, que a gente tenha algum secretário negro. Então, é preciso que a gente exija essas políticas, porque senão as transformações vão ficando para trás, né? Nós já estamos quase terminando, Thaís, porque combinamos 1 hora, né? Mas aqui, só para registrar, que está a Maria Nelly, a Indira, a Lene Botelho, o Paulo Roberto, o Nicanor, Cassiano, Samúdio, Vitor Samúdio, a Raquel Anderson, que estão nos assistindo, entre outras pessoas, né? As pessoas vão fazendo comentário, perguntas, mas a gente não faz a dinâmica de tomar a pergunta de quem está nos assistindo, porque senão vamos alongando, aí não vamos conseguir. Vamos voltar com essa temática, é claro, sempre, a questão do feminismo negro, a questão do combate ao racismo, né? Enfim, todas as lutas que nós ainda temos para fazer. E, assim, agradecer muitíssimo, né, Thaís, e você e toda a sua gentileza de vir aqui debater conosco, dizer que nós estamos abertos, você diga, Luiz, olha, eu quero ir lá agora na live falar sobre isso aqui, e a gente vai abrir o espaço. Você está à frente do núcleo, né, que é um núcleo de estudos, né, da questão afro-brasileira, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, quer dizer, isso aí é um espaço maravilhoso, né, que a gente precisa aproveitar. Que nem você disse, a minha aluna fez sobre o estatuto, já estou doida para saber quem que é a aluna, e já convidá-la para vir falar, né, porque ela está fresquinho, né, acabou de produzir, e aí ela vir falar com a gente sobre isso, e trazer mais informações, e dinamizar, fortalecer, no sentido do feminismo negro, do combate ao machismo, do combate ao racismo, do combate a todas as opressões. Vou passar para você fazer a sua fala, enfim, de despedida, e incluir aí outras questões que você queira nos dizer. Tá bom. Eu concordo com você que a minha percepção também, as mulheres negras estão à frente aí da luta antirracista, né? Eu acho que tem eu entendo que tem alguns pontos que tornam isso mais proeminente. Eu acho que tem a coisa da mulher, a nossa cultura de falar mais, de colocar os nossos problemas, né? A nossa cultura não ensina o homem a falar das suas fragilidades. Então, acho que o fato de que nós, mulheres, de uma forma geral, somos ensinadas a falar, eu acho que isso foi importante para que as mulheres negras começassem a entender que tem, sim, uma série de dificuldades e que essas dificuldades são parecidas para outras mulheres e começassem a se unir, né? Mas eu acho que tem também o fato de que essas mulheres, elas são muito afetadas, né, diretamente pelo racismo,
mas elas são afetadas indiretamente. Então, quando a gente fala do genocídio, cada jovem que morre, ele tem ou tinha uma mãe, né? Então, vamos pensar na mãe do Miguel, que perdeu esse menino de 5 anos. O que é a vida dessa mulher? Então, acho que nós também somos lançadas na linha de frente, né? De uma forma muito dura, porque ou é isso, né? Ou a gente vai e luta pelas nossas condições também, até por conta de estar num posto mais desprivilegiado, né? Então, é isso, precisamos garantir, precisamos conquistar, e vejo também que esse movimento, né, Marielle Franco, é um movimento muito interessante, porque a gente tem visto as mulheres negras, muitas, né, falando, marcando as suas candidaturas, ou enfim, aí acessar esses lugares de poder, que eu acho que é fundamental, eu acho que essa é uma via, eu acho que essa é uma das principais vias mesmo, políticas públicas, e a gente precisa, sim, de negros, mas principalmente de mulheres negras nesses espaços, nas secretarias, no executivo, no legislativo, porque é esse olhar que muitas vezes as pessoas não vão ter se elas não têm essas experiências, essas vivências, né? Então, acho muito, muito pertinente e urgente que a gente tenha essas discussões. E que eu acho que a maneira que a gente tem de mudar, os municípios têm essas possibilidades aí de fazer as suas autonomia, né, de fazer as suas legislações, enfim. Então, acho que isso precisa ser considerado para ontem, né? A discussão na escola sobre as relações raciais, mas também as relações de gênero, fundamental. A gente tem visto aí as mulheres, e aí quem sofre mais violência são mulheres negras. Então, eu acho que essa discussão ela precisa acontecer na escola. A gente precisa, né? Eu sei que esse é um debate difícil, ele mexe com setores, né, importantes da sociedade, mas a gente só vai conseguir lidar com a violência de gênero quando a gente conseguir discutir o papel da mulher e o papel do homem na sociedade, né? E, para terminar, eu gostaria de agradecer muito esse espaço, dizer que estou à disposição, sempre que você quiser dialogar, e terminar com uma frase da Angela Davis, que ela fala que quando a mulher negra se move, a sociedade se move com ela, né? Então, eu acho que realmente permitir a mobilidade dessas mulheres negras vai dar uma outra cara para a nossa sociedade de uma forma geral. Que bom, que bom. Obrigada, viu, Thaís? Obrigada, Jéssica. Todo mundo já conhece a Jéssica, a nossa intérprete, né? Esteve aqui esse tempo todo com a gente. E você concluindo aí com essa frase da Angela Davis, que é maravilhosa, né? Mas também a gente dizer o seguinte, desse última parte que você disse sobre o desconforto que isso dá. É verdade. Discutir o racismo é desconforto para as pessoas que são racistas e para aquelas pessoas que estão na luta antirracista, porque também é um enfrentamento. Mas a gente também tem que dizer o seguinte, que não foram os negros que inventaram o racismo, né? O racismo é uma construção do homem branco, sobretudo, né? E depois da mulher branca, né? Que orquestraram e que fizeram essa situação chegar como está até hoje no Brasil e causando esses danos tão profundos que a gente acabou de narrar durante essa nossa conversa. Então, é para doer mesmo. Né? Já doeu demais, né? Nas pessoas negras, já doeu demais nas mulheres negras e ainda dói, né? E nas crianças negras e nos homens negros. Então, assim, desculpa, mas vai doer, porque é extremamente cruel. Se o machismo é cruel, né, o racismo é extremamente cruel, né? Então, a gente não está para hierarquizar as opressões, ao contrário, a gente tem que vê-las, né, todas e considerá-las, mas dizer que é preciso enfrentar. Vai doer, mas nós temos que enfrentar. E você é uma baita de uma parceira nesse enfrentamento aqui, né? E claro que a gente vai se socorrer de você, da tua capacidade, do teu compromisso, para nos ajudar a encontrar o rumo melhor e caminhar bem, enfim, fazer a nossa contribuição como mulher branca, aliada, mais antirracista, que é preciso que essa questão venha para todo mundo, né?
É preciso que as pessoas todas se comprometam com a luta antirracista, é isso que a gente quer, é isso que a gente precisa provocar. Então, muito obrigada mesmo, tá? Estamos sempre à disposição. Obrigada para todo mundo que participou até agora. Obrigada, Marinete, que sempre vem me ajudar aqui. E a Jéssica, né? E até nosso próximo encontro. Obrigada, Thaisa. Tchau, tchau. Nada, Tchau, Jéssica. Obrigada.